Durante décadas, os fundos de coesão ajudaram a reduzir as disparidades regionais em toda a União Europeia, apoiando projetos que vão desde estradas à modernização de hospitais e à formação profissional. Mas uma mudança importante está para breve. De acordo com a proposta de orçamento de longo prazo do Bloco, a política de coesão será reunida num único megafundo, combinado com outras prioridades de despesa. A simplificação orçamental pode conduzir a uma concorrência feroz pelos recursos, fazendo soar o alarme entre os líderes regionais. This is what's happening with putting agriculture, migration, border control, cohesion policy into one bag, one container. It would turn it to a Hunger Games, turning against the farmers, to the mayors, cities, turning against housing, unemployment and agricultural subsidies. Do orçamento total da União Europeia de 2 bilhões de euros para o período 2028-2034, 865 mil milhões de euros serão destinados a um megafundo único que irá fundir outros tipos de despesa, como os subsídios da União Europeia à agricultura e às pescas, a política de coesão e o Fundo Social Europeu, que apoia o emprego e a educação em todo o bloco. Além da corrida ao financiamento, o novo modelo é visto como um afastamento da abordagem europeia de longa data de gestão partilhada com as autoridades locais. It's a clear centralization, it's a clear top-down model, instead of being active part of designing and implementing the policies. So we will be kicked out from the design part, from the management part, from the creation part, and we will be just implementers fighting for money and putting it, farmers against cities and regions. Com muitos pormenores da proposta ainda por esclarecer, os próximos meses serão cruciais. Os governos locais estão a apelar a um maior envolvimento e a uma reflexão antes de o orçamento final ser aprovado. São 200 mil milhões de euros o valor para a ação externa previsto no orçamento da União Europeia para 2028 a 2034. As prioridades na ação externa são a ajuda ao desenvolvimento e o apoio aos países vizinhos. Europe needs a stronger and more agile external action. Este valor para a ação externa faz parte do Orçamento Geral para a União Europeia, apresentado por Ursula von der Leyen na quarta-feira. Inclui 25 mil milhões de euros para a ajuda humanitária e também 42,6 mil milhões para o alargamento e política de vizinhança da União Europeia, uma prioridade estratégica para os 27 países do bloco. This is not only about funding. Global Europe empowers us to be a player, not just a payer. A Ucrânia não foi esquecida. Está prevista uma dotação de 100 mil milhões de euros para reformas e reconstrução do país. Whoever thought European support would weaken over time was wrong. Time is really not on Russia's side. Para a zona do Mediterrâneo estão previstos 42 mil milhões de euros, uma parte para apoiar a política de migração europeia, incluindo parcerias com países terceiros. As tropas do governo da Síria voltaram à província de Sueida, no sul do país, após novos confrontos entre drusos e beduínos. As forças armadas sírias tinham-se retirado da zona na quarta-feira, na sequência de um cessar-fogo que pôs fim aos combates iniciados no passado domingo. A trégua foi mediada pelos Estados Unidos, Turquia e alguns países árabes. Segundo dois responsáveis do regime sírio, os militares e as fações drusas concordaram com o regresso do governo para restaurar a estabilidade e proteger as instituições do Estado. Na origem da violência está um conflito entre os drusos, que se identificam com Israel, e tribos sunitas beduínas. As tropas governamentais intervieram aparentemente em favor dos beduínos. Israel respondeu com ataques aéreos contra o governo interino de Al-Sharaa, incluindo um bombardeamento ao Ministério da Defesa em Damasco. A ONU confirmou que Israel negou repetidamente vistos a pelo menos 3 chefes de agências da organização em Gaza. Os vistos dos líderes locais do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, do Alto Comissariado para os Direitos Humanos e da agência que apoia os palestinianos em Gaza não foram renovados nos últimos meses.
Tom Fletcher, responsável pelos assuntos humanitários da ONU, disse ao Conselho de Segurança que a recusa de vistos é uma resposta ao seu trabalho de proteção dos civis em Gaza. Já Israel acusou a Agência para a Coordenação de Assuntos Humanitários de abandonar a sua neutralidade e imparcialidade nas suas declarações e ações. Na quinta-feira, realizou-se também um funeral para os 2 cristãos que foram mortos num ataque israelita à única igreja católica de Gaza. Os palestinianos cristãos ortodoxos viviam na igreja juntamente com dezenas de outros desalojados. O bombardeamento também danificou o complexo da igreja, que estava a ser utilizado como abrigo para cristãos e muçulmanos, incluindo algumas crianças com deficiência. Na sexta-feira, o patriarca latino de Jerusalém e o patriarca grego ortodoxo dirigiram-se a Gaza numa rara visita de solidariedade para pessoas de fora do território. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o chanceler alemão Friedrich Merz assinaram um tratado histórico, o primeiro acordo formal entre o Reino Unido e a Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial. O Tratado de Kensington visa o contrabando de migrantes, alarga o pacto de defesa entre os 2 países e reforça os laços económicos. A Alemanha vai criminalizar as redes de contrabando ligadas às travessias do Canal da Mancha, conferindo às autoridades novos poderes para reprimir as rotas ilegais, numa altura em que ambos os países pretendem reduzir a imigração ilegal. O acordo inclui também exportações conjuntas no domínio da defesa, como os veículos blindados Boxer e os jatos Typhoon, e planos para um novo míssil de precisão de longo alcance. Já no setor económico, o acordo prevê o apoio à criação de emprego, uma proposta de ligação ferroviária transfronteiriça e a isenção limitada de vistos, incluindo para viagens de intercâmbio escolar. Ambos os dirigentes afirmaram que o tratado representa um novo impulso nas relações entre o Reino Unido e a Alemanha. Os incêndios florestais registados na Europa até à data queimaram uma área equivalente ao Luxemburgo só este ano. Tal representa um aumento de 119% face à média a longo prazo para esta altura do ano. Nas últimas semanas, vários incêndios florestais deflagraram por todo o continente, isto depois de já se ter registado, sobretudo em fevereiro e março, um maior número de fogos na Europa Ocidental e Central, em grande parte devido às condições de tempo seco e quente. Países como Espanha, Portugal e Grécia têm contabilizado uma vasta destruição de floresta na sequência destas ocorrências, mas particularmente afetados pelos fogos este ano foram também o Reino Unido, a Roménia e a Turquia. Os peritos indicam que os dados apontam para que os verões se tornem cada vez mais quentes e prolongados, devido ao aumento das emissões de gases com efeito de estufa provenientes da queima de combustíveis fósseis. E não estão, por isso, surpreendidos com as condições meteorológicas extremas deste ano, já que 2023 e 2024 foram anos em que se bateram recordes de calor na Europa. Os especialistas pedem assim uma melhor gestão da floresta, já que alguns dos incêndios são difíceis de extinguir em condições de seca e ventos fortes. Após anos de preparação, o primeiro autocarro autónomo dos Países Baixos está pronto para sair às ruas. A partir de 1 de agosto, os passageiros poderão começar a circular neste veículo que conduz de forma independente na rota para o aeroporto de Rotterdam-Haia. O primeiro teste ocorreu na sexta-feira passada, mas por enquanto continuará a existir um motorista a bordo para controlar toda a operação. Als ik gewoon het stuur in handen neem en een klein beetje beweeg en ik kan gewoon remmen, dan heb ik gelijk de controle. O autocarro utiliza câmaras, sensores e sistemas de radar para monitorizar as estradas. Hij heeft de auto netjes zien aankomen. Uiteindelijk kan het zelfs nog zijn dat deze bus misschien nog wel sneller reageert als dat een buschauffeur zou doen. Mas a empresa de autocarros de Rotterdam afirma que o emprego dos motoristas não está em risco. Ben ik totaal niet bang voor. Nu nemen we honderden mensen per jaar aan. In de toekomst zal die krapte niet veranderen. We hebben dit echt nodig ook om een probleem op te lossen. Porém, é ainda necessária uma adaptação das leis e um maior desenvolvimento tecnológico para que estes veículos possam circular de forma totalmente independente. Millennials e Geração Z já não querem campanhas perfeitas ou mensagens suaves. Esperam autenticidade, relações e valor, e as plataformas como o TikTok estão a tornar-se cada vez mais a voz do novo consumidor. Nowe pokolenie odbiorców odchodzi od wyidealizowanego świata i nie szukają one idealnych obrazów i pięknych kadrów, szukają autentyczności, szukają bliskich relacji z twórcami, ale też z markami.
As marcas capazes de dispensar o perfeccionismo excessivo i confiar no diálogo parecem ganhar verdadeiro envolvimento com o público. Świetnym przykładem na taką komunikację jest marka Burberry, która w klasycznych kanałach komunikacji komunikuje się w bardzo prestiżowy sposób, natomiast na TikToku wykorzystała ona m.in. aktorów z serialu The Crown i stworzyła komunikację, która oparta była o parzenie herbaty angielskiej. No mercado polaco, por exemplo, marcas como a Hillac e a Inglot estão a utilizar eficazmente o potencial do TikTok, apostando na autenticidade e no diálogo direto com o seu público, atingindo uma vasta audiência que acaba por comprar os produtos. 60% użytkowników TikToka deklaruje, że dokonało zakupu usługi bądź produktu, w tym luksusowego, w oparciu o trend czy content, który zobaczyli na TikToku. As tendências já não são apenas virais, tendo impacto direto nas decisões de compra, incluindo no segmento do luxo. Około 50 milionów konsumentów w 2024 roku odpłynęły, więc jest to jasny sygnał dla marek i dla biznesu, że muszą zmienić sposób komunikacji z odbiorcą, który stawia na jakość, który stawia na odpowiedzialność społeczną i chce, aby marka, którą kupuje, reprezentowała również jego wartości. O mercado de luxo está a mudar a sua forma, com a comunicação das marcas a ir além dos produtos, focando-se agora mais nos valores que estas representam.